Vocês estão? Eu estava aqui super ansiosa para iniciar. Hoje já vou colocar até aqui o tema da live. Vamos falar justamente como identificar e equilibrar essas energias dentro de nós. Como é que a gente encontra isso dentro de nós, né? Mas antes, não sei se vocês viram meus stories, mas eu falei um pouquinho da lua, né? Quem sabe que lua é hoje? Me diz aí, que lua é hoje? Minguante, nova, crescente, cheia? Quem sabe que lua é hoje? Que lua estamos, não é? E claro, eu já trouxe aqui o meu champanhe, né? Obviamente. Quase não consigo abrir, mas abri. Crescente, ó, não vale. Estava lá nos meus stories, exatamente. Hoje é lua crescente. E a lua crescente, ela diz muito sobre... Na verdade, a lua em si, ela diz muito sobre as fases do feminino. Perceba que a lua é de fases. E a mulher também, ela é feita de fases. Quanto mais você se conecta dentro de você, mais você percebe quais são as fases que você está. E a fase crescente é a fase do movimento. É a fase onde você se conecta, é a fase onde você vai, é a fase da ação. Por isso, nada mais especial do que iniciar essa ação desde hoje, iniciar essa ação desde agora. Então, eu te convido a respirar fundo. Te convido a respirar um pouquinho a fase da lua de hoje. Te convido a fechar um pouquinho os seus olhos e respirar pelo nariz. Se permitindo a todo esse aprendizado, se permitindo a toda essa conexão. Isso, novamente, só respira pelo nariz. Solta, se conecte a esse seu ser interior. Permita que ele absorva todo o aprendizado que você vai ter aqui hoje, toda a mudança e toda a transformação que você vai ter aqui hoje. Exato, Flavioleta. Toda lua crescente, ela nos faz crescer. Ela nos conecta com esse crescimento. Ela nos permite a estar nesse lugar de crescimento. Entende? Então, novamente, para quem for entrando, respira fundo. E solta. Se conecta com essa lua, se conecta com essa essência, se conecta com a energia que vive e está dentro de você nesse momento. Porque é necessário se conectar com o feminino. Eu trago aqui toda a essência desse feminino para você poder se conectar, para você também despertar o feminino dentro de você. E claro, com certeza nós somos o nosso ambiente. Quanto mais a gente está em um ambiente saudável, quanto mais a gente se conecta com pessoas que estão saudáveis à nossa volta, mais a gente consegue crescer, mais a gente consegue expandir. Então, já encaminha essa live para aquela sua amiga, mas só para aquela sua amiga que é do coração. É aquela sua amiga que você gosta de verdade e quer que você cresça. Quer que cresça junto com você também. Então manda somente pra ela, tá? Pra que ela possa crescer junto com você, pra junto vocês possam evoluir. E eu quero saber de vocês, de onde é que vocês são. Eu sou aqui de Aracaju, quero saber de onde vocês são. E lógico, deixa eu me apresentar pra quem ainda não me conhece direito. Meu nome é Amanda, sou terapeuta e hipnoterapeuta e ajudo a mulheres a achar o seu próprio caminho, a se conectar com essa deusa interior. Já atendi mais de 400 mulheres que elas se conectaram com o seu interior, se permitiram ser a sua própria essência, se permitiram crescer como essa lua crescente, se permitiram agir, se colocar em movimento. Elas cresceram de dentro para fora e de fora para dentro. Sou mentora de mulheres há alguns anos. E por isso, estou aqui trazendo todo esse conhecimento pra vocês. Então já sabe, né? Pega o seu caderninho, pega a sua caneta, fica bem atenta, respira com essa energia da lua e vamos iniciar. Ó, tô vendo que já tem muita gente de São Paulo, de Aracaju. Oi, Lena, seja muito bem-vinda. De São Paulo, de Dores, Minas Gerais. Muito bem, do Brasil inteiro. Ótimo, maravilha. Pra você ver o quanto a internet nos conecta. Ai, Catiúcha, maravilhosa. Pra você ver o quanto a internet nos conecta, o quanto a internet nos traz nesse lugar de acolhimento, nos conecta de alguma forma. A energia da lua, por exemplo, ela muda a maré. A energia da lua, ela faz a nutrição no plantio. Se você der uma olhadinha e pesquisar, as plantas, né, elas também crescem, elas também são cultivadas ou colhidas em períodos lunares, o que é maravilhoso isso para sua conexão interna.
Beleza, deusas. Ó, do Ceará, Pernambuco. Oi, Manu, seja muito bem-vinda. São muito bem-vindas. Vamos lá, deusas maravilhosas. Eu quero saber de vocês quem tá preparada. Quem tiver preparada, coloca aí um coraçãozinho roxo. E vamos aqui já alinhar, tá? Lembre, toda conexão precisa de alinhamento. Então vamos alinhar hoje. O que precisamos? Toda vez que fizer sentido pra você, toda vez que estiver virando uma chavinha, toda vez que vocês estiverem entendendo e se conectando, faz isso sentido pra vocês. Eu quero que vocês coloquem um coraçãozinho roxo aí, pra eu saber que vocês estão acompanhando, pra eu saber que tá fazendo sentido pra vocês, pra eu saber que vocês estão se conectando comigo nessa jornada. Então, muito bem, já tô vendo aí. E tasca o dedo nesse coraçãozinho aí. Tem pena não desse coraçãozinho. Tasca o dedo, segura esse coraçãozinho aí pra cada vez mais mulheres serem atingidas, né? É justamente assim que o Instagram funciona. Quanto mais você segura esse dedinho aí nesse coração, mais o Instagram manda pra diversas mulheres. E mais mulheres são conectadas. Porque a meta aqui é se conectar cada vez com o maior número de mulheres possíveis. Para que elas despertem as deusas, a deusa interior que existe em cada uma delas. Isso, muito bem. Vocês são maravilhosos. Perfeito, mas vamos lá. Uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês, é: simplesmente mentiram pra você a vida toda. Tudo que vocês sabem até hoje foi apenas um bando de historinha que contaram pra vocês. Exatamente. A vida inteira você acabou vivendo muitas vezes nos padrões de outras pessoas. Vivendo nos padrões que não é seu. Vivendo sonhos muitas vezes de uma outra pessoa. Já pensou sobre isso? A vida inteira as pessoas disseram que a vida era de um jeito, mas ela não é. A vida é muito mais simples do que você imagina. E eu vou te mostrar esse caminho. A vida, na verdade, não é como te ensinaram. Mas calma, porque a culpa não é sua. A culpa não é sua. Você só não sabia ainda o que precisava saber e o que você vai aprender hoje. Entende? Então, respira fundo e recebe essas informações. Entende que o receber é do feminino, o dar é do masculino. De antemão, já vou dizendo aqui, quando eu entrego pra você o conteúdo, eu entrego com o meu masculino. Quando vocês recebem com o seu feminino. Quando eu escuto vocês, quando eu converso com vocês, eu estou recebendo também de vocês através do meu feminino. Entende? Faz sentido pra vocês? A vida inteira fui criada pra não errar. Fui criada dentro de uma bolha. Exatamente. A Susan pegou. A vida inteira somos condicionados o tempo inteiro a seguir diversos padrões. Diversos padrões emocionais, diversos padrões afetivos, diversas caixinhas. Tanto pela própria sociedade, tanto pelos nossos pais, tanto pelos nossos professores, tanto pelas coisas que vemos, principalmente quando vemos coisas dos nossos pais, o que está ao redor, o ambiente. Tanto também pelo que a gente vivencia. Então, o tempo inteiro estamos ali, sendo condicionados. Começamos a acreditar naquelas historinhas, as novelas. Começamos a acreditar nas novelas da Disney,
Das novelas não, né? Das novelas e dos filmes da Disney. Começamos a acreditar que para ter um amor, precisa sofrer desesperadamente. Para ter um amor, é preciso passar por todo aquele caminho desesperado. Te enganaram, a vida não é assim. A maioria nem quer que você saiba. Ah, que ótimo, Elis. Exatamente. A maioria prefere que você não seja autêntica. E a autenticidade vem do equilíbrio do feminino. Quando a mulher não está conectada no feminino de forma equilibrada, ela não consegue ser autêntica. Ela se desespera. Ó, exatamente, olha o que ensinam. Que o amor é ruim, que homens não prestam. E é isso que acaba ensinando. E não, é muito mais simples. Na verdade, você só precisa ter o equilíbrio da energia entre o masculino e o feminino. E é isso que eu vou ensinar vocês agora, mas antes, contar a história pra vocês. Preste muita atenção nessa história. Vou tomar um gole aqui no meu champanhe. Perceba que quando acaba não se conectando com o seu feminino e com o seu masculino de forma equilibrada, você acaba passando por 3 etapas na sua vida. Pode ser que com várias ao mesmo tempo, ou uma de cada vez. Uma, tu só atrai homem banana. Atrai homem devagar, que não toma atitude, fraco. Ou você repele os homens que chegam até você. Os caras somem, do nada somem. Parece que tá bem, tá engrenando, tá gostoso, do nada eles somem. Ou então você acaba se bloqueando total porque é melhor não ter um relacionamento do que ter que sofrer. Em que fase você está? Só tá atraindo homem banana, homem que não tem atitude. 2, só atrai homens que somem, que simplesmente desaparecem. Que do nada desaparece, ou que não presta. Ou 3, tá bloqueada, prefere não ter um relacionamento, prefere ficar quietinha pra não ter que sofrer. A Suza falou, eu estou passando pelas 3 fases. Exato. Justamente por causa dessa historinha que contam pra vocês. Aquele blá 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 das novelas. Daqueles filmezinhos da Disney de princesa encantada que precisa se lascar de sofrer pra ter um príncipe encantado. Ó, a Jaque tá na 2. Ele está na 3. Me blindei para não sofrer. Essa blindagem, né? Essa proteção que você acaba colocando dentro de você. Aquela armadura. Se veste daquela armadura da Mulher Maravilha forte. Ah, Lara, depois do seu método estou traindo homens maravilhosos. Exatamente. Essa é a questão. De atrair homens de alto valor. Porque você agora sabe dentro de você que você é uma mulher de alto valor. Exatamente. Mas deixa eu contar uma história pra você. Eu também já fui essa mulher. Eu já fui a Pereirão. Já ouviu falar da Pereirão? Lembra daquela novela que tinha um Pereirão na novela? Aquela mulher que fazia tudo, aquela mulher que tomava conta dos filhos, aquela mulher que não deixava o homem nenhum chegar perto, aquela fazia tudo, perfeita. Eu já fui essa mulher. Já fui um pereirão na vida. E eu tinha uma vida perfeita, na verdade.
Eu me formei. Sou formada em Direito, pra quem não sabe, sou advogada. Me formei. Eu tinha o apartamento que eu queria, o carro que eu queria e um casamento. Que a lógica era tudo isso. O meu planejamento de vida estava todo certinho. Tudo no controle. Tudo saiu exatamente como eu tinha planejado. Era uma vida perfeita. Pelo menos era o que todo mundo via, porque eu fazia questão de mostrar que eu era perfeita. Porque afinal de contas, me condicionaram a ser perfeita. Eu precisava mostrar pra todo mundo que a minha vida era um conto de fadas, porque foi assim que eu aprendi. Que minha vida era um conto de fadas. Só que depois que eu casei, depois que eu tive exatamente tudo que eu queria, eu não tava feliz. Eu estava em um casamento que o homem que deveria me respeitar me traía. O homem que jurou fidelidade pra mim me traía. E eu sentia. Esse era a minha maior dor. Porque eu sentia exatamente isso. Tinha vezes que ele chegava em casa e eu sabia que ele tinha estado com outra pessoa. Eu sentia no fundo do meu coração que naquele dia ele tinha estado com outra pessoa. Só que eu não ouvia a minha intuição. Eu não ouvia o que o meu coração diria. Porque eu não queria acabar com a minha vida perfeita. Porque eu ficava na cabeça, o que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que eu vou fazer agora? E se eu ficar sozinha? Não é melhor com ele do que sozinha? E quando de alguma forma eu tentava conversar com ele, ele era totalmente ignorante, então eu tinha medo. Eu me recolhia porque eu tinha medo, não conseguia conversar com ele. Ele chegava sempre estressado, de que, não, você só conversa na hora errada. Eu sempre tô estressado. Então eu não conversava. E aí ia empurrando. Dia e mais dia, com aquela sensação ruim dentro de mim, aquela pergunta de que onde eu errei? O que eu fiz pra merecer isso? Eu sou perfeito, eu faço tudo perfeito. Tudo que ele quer eu faço, tudo que minha família quer eu faço. Meu planejamento foi certinho. Então por que eu estou sentindo isso? E eu chorava sozinha por muitas vezes. Eu não me permitia nem chorar com as minhas amigas, nem mostrar pra elas que eu não tava bem, porque afinal de contas era tudo muito perfeito. Então eu não permitia que as pessoas vissem quanto eu estava sofrendo. Você já passou por isso também? E com o tempo eu fui empurrando com a barriga e sentindo cada vez mais dor dentro de mim. Cada vez mais algo dentro de mim dizia, você não merece isso.
Até que um dia, sozinha, no meio de um choro, eu me olhei no espelho e minha cara tava assim, linda, inchada, de tanto chorar. E disse pra mim, eu não tô feliz. Eu não quero mais isso, eu não mereço só isso. Tem que ter outra alternativa. Eu não permito mais essa dor. E naquele momento eu comecei a abrir a minha consciência. Comecei a abrir um outro mundo. E naquele momento, comecei a me conectar com o meu eu. Até que uma certa pessoa começou a conversar comigo, um homem do meu passado. E pela primeira vez na vida, depois de anos, eu tinha sentido um friozinho na barriga. E sim, toda mulher, casada ou não, é paquerada. A diferença é que a gente bota uma trégua. A gente bota um ponto. A gente não se permite. Mas quando eu percebi aquele friozinho na barriga, eu disse, não tá normal. Não é isso. E a partir daí, dessa consciência, eu comecei a estudar. Comecei a entender, comecei a buscar, comecei a me conectar, comecei a entender se eu tava sozinha, porque, como eu disse, eu fazia tudo perfeito. Então, por que tava tudo perfeito? Por que tudo estava saindo conforme eu planejei e mesmo assim eu não tava feliz? Você já teve essa sensação? Se teve essa sensação, coloca aí um coraçãozinho roxo. Se já teve essa sensação de que, caramba, o que é que eu estou fazendo de errado? Por que eu estou sentindo isso? Foi a partir desse momento que tudo começou a mudar na minha vida. Eu comecei a questionar muitas coisas que eu não me permitia questionar. Comecei a questionar meu trabalho. Eu era advogada. Eu era bem-sucedida. Eu era reconhecida na minha área. Mas mesmo assim nunca me fez feliz. Mesmo eu sendo sócia do escritório, mesmo eu sendo estando no lugar de destaque, mesmo sendo muito conhecida, eu não era feliz, eu não me sentia feliz. Eu olhava e dizia, o que eu tô fazendo aqui? Comecei a questionar de verdade meu casamento, dizendo, olhando pra ele, não, isso não é pra mim. Eu mereço mais. Comecei a questionar os meus atos. Eu falava, ok, deve ter alguma coisa errada, deve ter alguma coisa de estranho aqui. Porque não era isso que eu queria. Mas muitas vezes temos o que queremos, mas esquecemos do que precisamos. Ah, Tiago, quem me acompanhou você no início viu o quanto você mudou e o quanto você se encontrou. Exatamente. Tiago é advogado e já tivemos várias diligências juntas na época que eu era advogada. Tá aí. A prova. Estou completamente diferente hoje. E eu comecei a questionar tudo na minha vida e percebi. Ok. Eu não tenho como mudar as pessoas. Mas eu tenho como mudar a mim. Foi quando eu comecei a me conectar comigo. Comecei a estudar, comecei a questionar, comecei a entender, ok, onde foi que eu vim parar aqui? Por que eu estou nesse lugar? Por que eu me permitir estar nesse lugar? Sim, porque a gente permite. A gente acaba permitindo. Para aquele condicionamento que eu falei logo no começo, somos condicionadas a seguir certos padrões. E o padrão que eu tinha seguido era me formar, desenvolver na profissão,
ter o apartamento, o carro, casar. Pronto. Então tava seguindo o script que escreveram pra mim. Só que sabe de um negócio? Esqueci de me perguntar se eu precisava daquilo. Se de fato era isso que estava dentro de mim. E não era. Foi aí que a terapia surgiu na minha vida. Os diversos estudos de autoconhecimento surgiu na minha vida. O feminino surgiu na minha vida. Aí eu fui entender. Caramba, é isso. A minha primeira conexão com o feminino me abriu os olhos que eu olhava... Caramba, o que é isso? E aí sim, eu comecei a fazer toda uma mudança na minha vida. Fiz a minha transição de carreira, saí da advocacia. Todo mundo dizia pra mim, Amanda, mas você é tão boa. E eu falava, eu sei. Mas não é pra mim mais. Não é o que está no meu coração. Vocês sentem que estão fazendo coisas que não tá no seu coração? Vocês sentem que estão em um relacionamento que não sabe o que está fazendo? Vocês sentem que tem algo realmente que precisa mudar dentro de você? Naquela época eu achava que eu estava sozinha. Por isso que eu comecei a procurar. E infelizmente eu não tinha uma mentora como eu. Não tinha alguém que me dissesse logo de cara esse caminho. Ó, a Laura, Letícia, disse que sim, Manu disse que sim, Franci. Então eu comecei a me conectar com o meu feminino. Comecei a olhar mais pra mim, olhar pra dentro. E percebi que as pessoas não mudam. E se as pessoas não mudam, quem tem que mudar? Responda aí pra mim. Se o outro não vai mudar, se as pessoas ao seu redor não vai mudar, quem é que precisa mudar? Responda aí pra mim. Quem precisa mudar? Exatamente. Exatamente. Tainá, Francine, somos nós. Exatamente isso. Se o outro não tem como mudar, eu preciso mudar. Por isso que, ó, tatuei aqui em mim. Pra ficar marcado pra sempre na minha vida. Porque foi através disso daqui que tudo começou na minha vida. Tudo muda quando você muda. Porque tudo mudou quando eu mudei. E nesse processo de autoconhecimento eu percebi que eu não me amava. Percebi que eu cuidava de todo mundo, menos de mim. Percebi que eu ajudava todo mundo, mas eu não me ajudava. Você tem essa sensação também de que ajuda todo mundo. Essa live tem que ser assistida com papel e caneta na mão. Quantas coisas preciosas que precisamos anotar pra não esquecer. Exatamente, eles. Por isso que eu avisei. Papel e canetinha na mão. Nós muitas vezes ajudamos todo mundo ao nosso redor, porque eu era assim. Eu ajudava todo mundo, eu não media esforços, eu deixava de fazer coisas pra mim, pra ir atrás do outro, pra ir ajudar o outro. Não só no relacionamento, mas todo mundo ao redor. Exatamente, Susan. Ajude e cuide todo mundo e nem tenho ninguém pra cuidar de mim. Sabe por quê? Uma das coisas que eu aprendi, primeiro, aprendi a me amar. Porque eu só tenho de verdade como amar o outro se eu me amar primeiro, porque senão não é amor real, é uma carência. Entende? Então primeiro eu preciso me amar pra aí sim amar o outro.
Primeiro eu preciso me amar para também deixar o outro me amar, porque muitas vezes não deixamos que a pessoa que está no nosso lado nos ame. Faz sentido? Eu aprendi a cuidar de mim. E aprendi a receber também. Eu não recebia, nenhum elogio eu sabia receber. Nenhum, Amandinha, você tá linda, eu ficava, são seus olhos. Quem já disse isso, são seus olhos? Quando alguém disse pra você, ai, você tá linda. Quando disse pra você tá linda, você já disse, os seus olhos? Quem já disse isso? Não, são seus olhos. Não, nem fiz nada hoje. Ai, não, meu cabelo tá sujo. Ai, não, foi só o batonzinho. Ah, não é porque a roupa é nova. E isso é a conexão de não saber receber. E isso não é feminino. O feminino, ele sabe receber. Ó, eu digo direto. Ficava toda sem graça. É isso mesmo. Acaba ficando totalmente sem graça. Por quê? Porque não tá conectado com a sua verdadeira essência. Porque no fundo, tu não acha que tá bonita. Tu não acha que merece aquele elogio. Por isso que a gente acaba se conectando com ou homens bananas, ou homens que não prestam, ou homens narcisistas, manipuladores. Porque nos conectamos com pessoas que têm características que precisam ser curadas em nós. Vou repetir. Anota essa frase. Nos conectamos com pessoas que têm características que precisam ser curadas em nós. Porque, por exemplo, eu atraí naquela época que eu era casada um homem banana. Um homem que esperava por tudo. Era meu filho praticamente. E todo mundo brincava comigo, dizia, ai, Amandinha, tu é mãe dele. Eu levava na esportiva. Porque eu não fazia ideia do problema que era isso. Eu atraí um homem banana porque dentro de mim tinha uma ferida tão grande que eu precisava olhar. Só que lembra que a gente foi condicionada? Lembra que a gente foi colocada dentro de uma caixinha? E nos controlaram a vida inteira? Eu fui colocada dentro de uma caixinha e me controlaram a vida inteira. Na minha profissão também. Não foi uma escolha minha. Aí isso é papo pra outra hora. O jeito que eu me relacionava também não foi. Foram as caixinhas e as perfeições que o mundo acabava criando. Oi, Duda. Pra quem está no grupo, vou mandar o link apenas no grupo. Se você ainda não está no grupo, se você está nessa live, assistindo essa live e quer, como a Elis falou, anotar, pegar o caderninho e anotar tudo para poder aprender e reter mais informação, entra no grupo. O link tá na minha bio. Entra no grupo que o link vai pra lá, tá? Então comece a olhar pra você. Comece a perceber quem de verdade você quer ser. O que de verdade você quer sentir. Entende? Então comece a se conectar com essa essência dentro de você. Comece a perceber, se observar. Realmente você tá fazendo o que você quer ou você ainda está na caixinha de uma outra pessoa? Às vezes é a caixinha do seu pai, a caixinha da sua mãe, fazendo tudo para agradar papai e mamãe. A caixinha da sociedade.
Não, porque a sociedade, né, inventou esse tal de empoderamento, que aí é um falso empoderamento. Também invento aí esse negócio de feminino que é usar vestido. Tô usando calça, que não dá pra ver, mas tô de calça. Se conectar com o feminino não tem nada a ver com usar vestido. Automaticamente, quando você se conecta com o feminino, você se permite mais ser muito mais leve. É necessário despertar essa deusa que existe dentro de você. Pra você sair dessa caixinha que te colocaram. Se conectar com o sagrado feminino. E eu digo sagrado porque é sagrado, ele é divino. Nós temos esse sagrado dentro de nós. Nós temos o divino dentro de nós. Então já está na hora de sair, Susan. Já está mais do que na hora de sair. Vai esperar quanto tempo para sair isso daí? Então eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. Quem está pronta já para sair dessa caixinha, coloque aí. Sou deusa. Coloque nos comentários que já está pronta para sair dessa caixinha de pai, de mãe, da sociedade, de professores, de irmãos, de tios, de relacionamento. Coloque aí. Sou deusa. Amanda, quando a gente se conecta com o feminino, a gente se sente mais corajosa para falar coisas que antes não faria por medo de desagradar. Ó, deixa eu explicar, tá? O feminino, ele é acolhimento. O masculino, ele é ação. Quando a mulher tá no masculino, ela não tá no seu masculino saudável. Ela está na dor. Então ela precisa se conectar com o feminino dela, se curar o feminino dela para equilibrar um masculino saudável. E aí sim, ela vai saber usar tanto o feminino para se acolher, para se olhar, para se permitir, tanto também o masculino para agir, para fazer, para sair do lugar. Faz sentido? Ó, muito bem. Gostei. Muitas deusas aqui. Fez sentido do masculino e do feminino? O feminino, ele recebe. O feminino, ele sabe receber, ele sabe acolher, ele sabe plantar, ele sabe nutrir. O masculino, ele age. A junção e equilíbrio desses dois é que faz a gente funcionar. É que faz a gente sair da inércia e se colocar. Sabe por quê? Porque quando a gente está só no masculino, é na dor, porque a mulher não é de essência de forma masculina. Nós mulheres nascemos na essência feminina. Apenas precisamos usar cada lugar. Faz sentido, mas é muito abstrato. Na verdade, Laura, ele é prático. Pelo contrário, sai totalmente fora da abstração. Ele é prático. Eu mostro isso, a praticidade dele, muito em mentoria. Tem muitos, inclusive, a cura do feminino e masculino traz muita prosperidade. Eu tenho depoimentos aqui diversos das minhas pacientes que aumentaram o número de pessoas trabalhando para ela, aumentaram o financeiro dela. Entende? Porque quando a mulher está no masculino, ela está no masculino na dor. Quando ela é um machão, quando eu estava no pereirão, eu estava na dor, querendo agradar. Querendo fazer tudo pelo meu parceiro. Porque eu estava com medo. Entende? O medo faz a gente criar um escudo. Faz a gente criar uma proteção total. E essa proteção total nos trava.
Ó, Bianca, eu tô muito masculino. Gabi, já estive muito masculino sem saber. Entende? E a questão é, o equilíbrio é sempre a busca do equilíbrio. É isso que eu vou ajudar vocês, a buscar o equilíbrio. Ai, Bianca, que maravilhosa. O equilíbrio dentro de vocês. Pra você sair desse pereirão, pra você se conectar com sua feminilidade. Então eu quero saber de vocês aí, bote aí, hashtag sai pereirão. Porque eu disse um basta na minha vida. Eu digo, sai pereirão da minha vida, eu não quero mais isso na minha vida. Chega! Não. Não precisa dar conta de tudo. Quantas de vocês sentem que tá dando conta de tudo? Quem sente, bota aí, sai pereirão. Bota a hashtag sai pereirão. Quando você manifesta isso, já se conecta, tá? Quando você toma essa decisão, já se conecta. Lembra, o feminino, ele transborda. Ele se doa. Com limites e posicionamento. Com limites e posicionamento. Muito bem, muitos sais pereirãos aí, gostei, muito bem. E sabe uma coisa que eu aprendi? Que isso, uma das coisas que me mudou completamente, que homem de valor, ele quer uma mulher foda perto dele, ao lado dele, que relacionamento é pra dar do lado, crescendo junto, mas nenhum homem quer uma mulher perfeita. Sabe por quê? Porque o homem quer sentir que é útil. O homem quer sentir que de alguma forma ele está ali com você e você vai pedir ajuda quando precisar. E quando ele oferecer ajuda, você vai aceitar. E uma mulher perfeita não precisa de ajuda. Uma mulher perfeita está no controle de tudo. Uma mulher perfeita não precisa de ninguém. Agora me diz, se você não precisa de ninguém, pra que tu quer um namorado? Pra que tu quer um marido? Pra que tu quer uma família? E se tiver pessoas aqui na live que já tem uma família, que já está casada, você pode sim levar o seu relacionamento para um outro patamar, para um patamar de equilíbrio. E se vocês não perceberam, comece a olhar os filmes de super-herói. Quem aqui já assistiu a Mulher Maravilha? Quem aqui já assistiu algum filme da Mulher Maravilha? Diz eu. Se você já assistiu algum filme da Mulher Maravilha aí, diz eu. Pra eu saber quem já assistiu. Ó, muito bem. Não sei se vocês lembram do filme da Mulher Maravilha. Ela é tão forte, ela é tão poderosa, ela controla tudo, ela dá conta de tudo, é mais forte. O último filme dela mesma ficou muito claro. Os filmes, eles nos mostram muito, por isso que eu sempre faço as análises dele. Só não entende quem não quer. Ela é tão forte, tão poderosa. Adivinha? Ela não consegue ter um relacionamento. Porque ela é forte, poderosa, imortal, perfeita, dá conta de tudo. É a super heroína. Mas não tem um relacionamento. Por que você acha que a Mulher Maravilha não tem um relacionamento? No último filme, trouxe muito esse aspecto de que ela queria muito
muito ser mortal pra poder ter um relacionamento. Porque no fundo, embora boa parte das mulheres dizem, eu não preciso de homem nenhum, não preciso de ninguém, blá 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 blá, todo mundo quer dormir de conchinha. Todo mundo quer ficar no conforto. Todo mundo quer um relacionamento gostoso. Todo mundo quer sair de mão dadas e é gostoso, você pode ter isso. Aí Suza falou, verdade, o relacionamento dela nunca deu certo. Com ninguém. Porque ela é imortal, ela é perfeita, ela dá conta de tudo, ela é a fortuna. Então eu convido vocês agora a largar o escudo, a espada e o chicote da Mulher Maravilha. Largue, agora. Joga no chão, é assim. Joga no chão. E eu quero que vocês falem agora. Respire fundo. Se conecta com todo o seu feminino que existe dentro de você agora, tá? Respire fundo. Pelo nariz. Solta pela boca. Respira pelo nariz de novo. Solta pela boca. E fala. Quem puder, fala em voz alta, se não mentaliza. Eu não preciso dar conta de tudo. Isso. Fala de novo. Eu não preciso dar conta de tudo. Como foi que vocês sentiram? Quando vocês falaram pra você, pra esse seu interior, pro seu inconsciente, que não precisa dar conta de tudo. Como vocês se sentiram? Bote aí pra mim. Qual foi o sentimento que veio? E anota esse mantra. O mantra, eles são frases ou palavras que conectam com o seu interior. E permite com que seu inconsciente se conecte com você. Pra aí sim, se sentir cada vez mais leve, cada vez mais forte. Aí, leveza, leve. Sabia que você se sentir leve. Paz e liberdade. Entende? Essa leveza, a leveza é do feminino. Ah, muito bem, você. Valdecira. Ó, a Rose tirou o peso. É isso mesmo. É esse caminho que vocês seguem nas minhas mentorias. Eu mostro esse caminho de se libertar dessas travas, soltar esses pesos, porque percebam, a vida é como se fosse uma escada. Imaginem aí uma escada, tá? A cada degrau, você vai aprendendo coisas novas. Só que pra subir no próximo degrau, tem que soltar outros pesos. E quantos pesos vocês devem estar segurando que não conseguem mudar de degrau? E eu quero que vocês lembrem agora, em algum dia na sua vida que você conseguiu, que parecia muito difícil, algo desafiante, mas você conseguiu. Vou te dar o meu exemplo, tá? Pra mim foi desafiante o período de divórcio. Foi muito desafiante pedir o divórcio. Só que aquele momento, pra mim, é memorável. Porque eu percebi o quanto eu consigo. Qual foi o momento de você? Qual foi o momento que você percebeu que você tinha essa conexão? Que você também, você podia ser forte. E não precisar lutar o tempo inteiro. Se conecte com esse momento porque é possível. É possível se conectar com esse seu eu interior. E é isso que é essa deusa interior. Você começa a olhar pra dentro. E eu tenho uma tarefa pra vocês. Quero que vocês anotem essa tarefa. Porque amanhã, na live de amanhã, aí sim, você vai aprender diversas outras coisas pra aí sim equilibrar seu feminino, seu masculino
para ser uma deusa poderosa. Para despertar esse poder, o seu poder. Quero que vocês anotem para refletir sobre isso. Quem você é no relacionamento. Quem você é no relacionamento. Anotaram? Coloque aí o coraçãozinho roxo. Coloque aí o coraçãozinho roxo se vocês anotaram essa pergunta, porque é uma reflexão muito profunda. Que eu sempre trago para as minhas mentoradas e pacientes. Quem você é